nossa primeira aula ao vivo no YouTube. A gente vai estar falando hoje sobre a importância de achar o local correto das orquídeas, né, gente? Então, isso é muito importante. Na verdade, é um dos principais pilares ali para a gente ter uma boa orquídea em casa, né? Se a gente não achar o local correto, por mais que a gente faça os outros processos, adubação, irrigação, a gente vai ter muita dificuldade, até perder a orquídea mesmo, né. A gente fala o local correto, hoje a gente vai focar mais na parte de luminosidade, tá certo? Então vai ser bem legal a aula de hoje, vamos passar um conteúdo que você vai poder aplicar hoje mesmo, aí na tua casa aí mesmo, né, apesar de não estar de dia, a gente está fazendo à noite aqui, mas vocês já vão estar pensando no local onde está colocando ou deixando a orquídea, mudando ela de lugar ou não. É bem por esse caminho mesmo que a gente vai percorrer, né. A gente vai começando aqui a falar do porquê, da importância de achar um bom lugar então, gente. A importância assim, se as orquídeas, a maioria das orquídeas, elas não aceitam luz direta, o sol bater diretamente nelas, né, então pode estar danificando, ou se estiver muito escuro, ela vai ficar com uma folha muito verde escura e não vem flor, né, e pode até causar algumas doenças também fúngicas, bacterianas, por estar em um local muito escuro. Então isso é importante a gente achar o local correto das orquídeas, tá? Isso é fundamental, na verdade, né. E a gente, para achar o local correto das orquídeas, a gente precisa entender um pouco das variedades de orquídeas. Algumas gostam mais de sol, sol pleno, até tem algumas orquídeas que aguentam sol diretamente mesmo, né. Tem algumas orquídeas que já é mediana, né, já é uma luz mais difusa, que a gente chama, e algumas mais de sombra, sombra mesmo, né. Então ele fica um pouco mais, eh, se a gente não entender qual orquídea a gente está trabalhando, a gente não vai achar o local correto. Eu vou estar mostrando algumas aqui, tá, que eu tenho aqui no Café com Orquídea. Tem umas aqui, eu consegui achar algumas que estavam queimadas também, e aí eh aí dá pra gente mostrar o que acontece quando queima e quando fica muito escuro. Eu tenho uma aqui que estava bem escuro, ela tá um verde muito, eh, escuro, né, um verde meio até, eh, fala que ele até fica meio molenga a folha também, de estar muito tempo na sombra, então ela fica com essa dificuldade, né, eh, de crescimento e florescimento também, né. O que é importante, porque a gente precisa ter a luz adequada na orquídea, né. É importante ter essa luminosidade, por quê? Porque ela faz a fotossíntese, fazendo a fotossíntese, ela vai produzir energia, né, o açúcar para ela crescer, soltar raiz, fazer a floração corretamente. Então, o a orquídea ela tem esse, na verdade ele é bem, peculiar assim, porque tem algumas orquídeas que gostam mais de sol e umas que gostam menos, né, de luminosidade. Mas, por exemplo, se a gente pegar uma Phalaenopsis, se a gente colocar ela na luz direta, vai queimar as folhas delas e vai danificar, então ela vai ser um excesso de luminosidade nela, vai prejudicar, e a sombra também. Então a gente vai ter que, aos poucos, a gente vai entender o local correto delas ali, né, para estar achando. Primeiro as variedades, mas assim, entendendo que ela precisa fazer a fotossíntese, gente. Uma das coisas que, acontece muito, é muito fácil, a orquídea não gosta de sol, né, realmente, sol direto ela não gosta mesmo. Mas o que acontece daí? Ela não vem flor, porque às vezes a gente coloca muito na sombra.
Eu tive uma experiência, na verdade num canto aqui do sítio, do orquidário, que era um viveiro na verdade, e a gente tinha um lote de catleias. E como era muito esse viveiro acho que tinha 1.500 metros, uma beirada da do orquidário, ele pegava muita sombra, mas assim, como produtor eu queria aproveitar 100% do espaço para produzir mais por metro quadrado, né. E na verdade não produziu mais, porque ela pegava muita sombra e não vinha flor. E aí eu entendi que não adiantaria colocar ali, em vez de aumentar minha rentabilidade ali, diminuiu, porque eu tive que cuidar delas ali e não não tinha flores, não vinha flores, não carregava de jeito nenhum, né. Tem algumas variedades, né, que nem a Cymbidium, por exemplo, tem uma aqui, uma do meu lado aqui. A Cymbidium ela, na verdade, ela às vezes a gente confunde um pouco de luminosidade com sombra, alguma coisa assim, e ela não vem flor, e possivelmente é porque não tem noites frias, tá gente? Só mudando um pouquinho aqui, a Cymbidium, na verdade, ela precisa ter um choque térmico, precisa ter umas noites frias para fazer a indução floral, tá certo? Então, vou mostrar algumas variedades aqui, depois eu vou mostrar algumas plantas queimadas para vocês verem o que que acontece, tá. Tem algumas variedades, eu tenho uma muda que não achei uma planta adulta, tá gente, na verdade era uma planta adulta, mas ela estava feia a parte mais velha, mas eu não sei se vocês conhecem essa planta aqui. Essa aqui é uma orquídea bambu, geralmente é plantado na parte externa da casa, em jardim, faz o maciço também com ela, e ela aguenta sol pleno, pode colocar sol direto. Eu tenho outra variedade que é aquela orquídea uva, né, esqueci o nome agora, o nome dela científico, o pessoal chama de orquídea uva. Ela também pode ser plantada no sol pleno. Então ela pode pegar sol direto, não tem problema, mas mesmo assim, eu falo que dependendo da região, se for muito quente, pegar muitas horas de sol, é legal também, às vezes, se puder, plantar ela num lugar que no verão ela pega meia sombra, ou um pouquinho, não pegar o sol o dia inteiro. Eu vejo isso porque eu tenho algumas plantas que gostam de sol que, na verdade, às vezes não é nem por exemplo, vou dar um exemplo da que nem é orquídea, é uma flor de jardim, a Sampates, né, o próprio nome diz, né, que é planta para sol. Mas quando dá aquele sol muito forte, fica o dia inteiro quente, ela sente também, igual essas plantas também. Eu gosto de sol? Gosto. Eu vou perguntar para vocês, vou jogar a pergunta: "Você gosta de sol?" Aí tem umas pessoas que vão responder que gostam sim de sol, mas você gosta de ficar no sol o dia inteiro no sol? Então, é mais ou menos isso que a gente, prega aqui um pouquinho. Gosta de sol, mas não está tendo, ainda mais nesses últimos dias, né, nesses últimos tempos aí, nos últimos anos, vamos falar, nesses últimos 2, 3 anos, tá dando esses picos de calor, né, então é complicado. Essas plantas sentem também, tá bom? Mas não que dê para plantar ela na sombra também, viu gente, não dá. Ela precisa pelo menos de meio período de sol, essas plantas de sol pleno. Aí a gente vai ter algumas plantas que gostam de uma intensidade de luminosidade maior, né, que são as catleias. Eu tenho até uma aqui que está mais queimada aqui, mas deixa eu ver se eu tenho uma, não vou ter muda, tem uma muda aqui, vou pegar aqui, preciso até replantar ela aqui, né, tem uma catleia aqui que ele dá uns cachos de flores, a Blazing Treat, e ela gosta de bastante luminosidade, mas não pegar sol direto, tá certo? Então ela não pega sol
não pode pegar sol direto, mas muita luz. Igual da Wanda também. A Wanda, ela também gosta de muita luminosidade, tá, ela precisa de bastante luminosidade também, senão não vem flor, mas nunca sol direto, gente. Eu tô falando assim, sol, bastante luminosidade, pouca luminosidade, mais sombra, depois eu vou explicar um jeito fácil de você medir também, tá, essa intensidade.